Irashaimase, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sanjolen e esse é o Escalavelmente, o lugar, o podcast onde nós falamos sobre como você pode escalar resultados através de evoluir, capacitar mentes dentro das empresas. E hoje quem está aqui é a chefe. Hoje quem está aqui é a dona fundadora da Homeotech. Hoje eu estou aqui com Roberto Homeotech. Tudo bom, Roberto? Tudo ótimo, Sam. Prazer, hein? E hoje Muito bom. o assunto Rô, é um assunto muito poderoso, que quando a gente começou a levantar o tema do que a gente poderia falar, Sim. eu falei assim, caramba, esse assunto ele é interessantíssimo. Eu não sei nada Uhum. sobre, mas ainda bem que você sabe tudo e vai Uau. mergulhar pra gente nisso, porque o Vamos assunto lá. de hoje é como que é a nova liderança e Pois como é. que ela pode mudar os resultados das empresas, é isso? É isso. É isso. É tudo isso. Então, Bom, prazer, né? seja bem-vinda, primeira vez que você vem Obrigada. aqui É no verdade. Escalavelmente, tá vendo? Você Sim. manda pagar tudo isso aqui, mas no Você final das acredita? contas, tá vendo? A gente que trabalha no É processo. isso. É isso. Muito, muito bom estar aqui, né? Um projeto super especial. Então, assim, estar aqui, falar com todas essas pessoas, esse alcance. E também estar com uma pessoa que é líder há tantos anos como você, num assunto também tão inspirador. Então, hoje é um dia, um marco também, hoje é um dia bem especial, porque falar desse tema. Falar de uma liderança hoje, Sam, que impacta, que transforma, mas que tem alguns caminhos aí que mudaram nos últimos anos. Então, ó, se você tá aqui com a gente, fica até o final para você aprender tudo sobre essa nova liderança. Temos recados importantes aqui do Escalavelmente. Se você assiste esse programa aqui no YouTube, saiba que é importante você se inscrever, deixar seu like, principalmente se você quer desenvolver sua carreira dentro da área de recursos humanos, principalmente se você quer crescer dentro da empresa, você quer influenciar, ajudar muitas pessoas. Deixe seu like para você ser avisado. Também ligue o seu sininho. E se você está ouvindo a gente ou barra assistindo dentro do Spotify, você sabia que dá para Sim, assistir e ouvir? É sensacional. muito bom Exato. isso. Então o que você faz? Você dá um follow ali, você segue, sei lá o que você faz no Spotify para você ser avisado também de todo episódio novo. Lembrando que toda terça-feira tem episódio novo do Escalavelmente produzido com o maior carinho aqui para você poder crescer. É verdade. Vamos lá, Roberta. Seguinte, separei umas perguntas aqui. E a primeira pergunta de cara é: o que é essa nova liderança? Vamos lá, né? Essa aí é aquela que a gente respira até fundo, né, Sam? Porque a gente tem visto um mundo muito diferente. Então, eu que trabalho com pessoas há muitos anos e, assim, eu amo isso. Não sei fazer outra coisa que não seja lidar com o adulto. E a gente percebe que realmente tá tudo muito diferente. Uhum. E o que de fato mudou? Na verdade, o mundo mudou. Aí você fala, nossa, que novidade, né, essa? Porém, o que que acontece? Se o mundo mudou, como é que eu vou usar ferramentas do mundo passado? Fato. Se eu usava coisas, situações, ferramentas, experiências, se eu lidava com coisas há 3, 4, 5 anos atrás de um jeito, muito provavelmente não é mais o jeito que eu lido agora. Quer dizer, o mundo mudou não foi de 30, 50 anos. Não, tô falando de 5 anos, é isso? Exato. Vem mudando, mas tivemos grandes e maiores impactos nos últimos 5 anos e nos últimos 3 anos. Então, muitas vezes, o que que a gente percebe? A liderança, ela tá tendo que lidar com cenários, situações, perspectivas diferentes do que ela lidava há 3 anos atrás, Uhum, faz há total 5 anos sentido. atrás. E aí, uma coisa que eu gostaria muito, já que a gente tá no escalavelmente, não é apenas falar do líder para com o liderado, mas é o líder também para com os seus líderes acima. Por quê? Porque isso também Interessante isso. porque muitas vezes as pessoas querem olhar assim: "Ah, mas o líder com o liderado ou o liderado com o líder". E o líder com os liderados dele? E aí é um mundo enorme em relação a isso, Sam, Com porque os liderados e com os líderes de cima dele, tá? exatamente. Por quê? Porque a gente tá falando de um mundo, ok, muita gente já sabe em relação a isso também, mas a gente tá falando de tudo muito exponencial, de Uhum. muito instável, de uma série de mudanças à velocidade, a tecnologia, AI, uma série de informações. E aí, se a gente fizer uma análise, voltar aí na linha do tempo,
você pensar na sua carreira, na minha, eu lembro de empresas que eu trabalhava que a preocupação era: bati a meta, cheguei no horário, não posso chegar atrasada. Era só isso, né? Bate ponto no tempo e Você bate a lembra? meta, só. Eu lembrei até de uma que eu tinha que fazer assim no cartão de ponto, Nossa, lembra disso? eu fiz também, vou Pois ficar é, quieto, deixa entreguei a pra lá. idade, entreguei a idade. E aí, o que que acontece? Isso foi mudando e tá mudando de um jeito enorme. A gente vê pesquisas do Fórum Econômico Mundial, pesquisas de 3 anos atrás, e o futuro do trabalho e tal, que já era naquele momento um presente em relação a competências, mudanças e uma série de coisas. Só que o que eu escuto muito, porque o mundo mudou, porque a geração tal, e aí vem Uhum. muito rótulo, porque a geração tal é assim, assado é assim. A gente precisa, eu posso ser bem sincera nessa, Por favor, o programa sempre, né? Tem que é ser, né? você quem Tem que paga e ser, manda tem nesse que ser, negócio, tem que seja ser. sincero. Eu penso o seguinte: mudar não é fácil, principalmente pro adulto. Mas eu estava ouvindo um podcast de uma outra pessoa esses dias e um cara que é uma referência. Se você quer se manter vivo, relevante, como diz meu marido e sócio, relevante e solucionador de problemas, então você precisa ser relevante. Você precisa encarar, Uhum. e mais do que encarar, aceitar. Aceitar que, assim, não dá mais para liderar como antes. Só que existe um ponto aí, Sam, que eu gostaria de trazer, que é o seguinte: o mundo mudou e tudo mais, mas a gente precisa entender que, como líderes, independente do lugar do mundo a qual você esteja, o tamanho da empresa, se faz e continuará se fazendo relevante cuidar das pessoas. Total, faz total sentido. E o cuidar das pessoas, outro dia uma pessoa falou assim: daqui a pouco eu tô abrindo um divã na minha sala. A questão não é o cuidar nesse sentido, mas as suas ações congruentes em relação a isso. Você pode cuidar de diversas maneiras. Nós Uhum. temos filhos em idades muito próximas. Sim. Você tem maneiras de cuidar, de estar presente. E com essa velocidade de mundo, com todas essas questões que as pessoas falam, a pessoa não aceita. Então, assim, fato é, estamos num mundo, numa mudança, numa velocidade enorme e temos gerações diferentes dentro das organizações. Uhum. Então, uma coisa é, eu tenho uma pessoa com 20, uma com 30, uma com 60. Vamos aceitar? Vamos aceitar, vamos entender. E eu, como líder, como é que eu extraio o melhor de tudo isso? E aí, qual é o ponto também? A estratégia do negócio. Qual que é o objetivo do líder? Qual é o objetivo das pessoas? O resultado da companhia. Uhum. Só que como que eu trago o resultado da companhia? Através das pessoas. Então, para que eu tenha as pessoas engajadas, inseridas dentro desse contexto, qual é o caminho que eu tenho que ter? Essa é a pergunta do milhão. Por isso que E, estamos aqui, né? Roberto, me fala uma coisa assim: essa nova liderança, o que ela é diferente daquela antiga do chefe, sabe? Que só manda, do que se vinha falando já há um tempo, há 10 anos e tudo mais, dessa coisa que tá agora atual, chegando, época da inteligência artificial, das redes sociais em alto nível. O que é a diferença disso? A diferença é que as pessoas, o que eu sinto é que elas, ao mesmo tempo que elas querem liberdade, Tá. elas não conseguem, porque muita gente que veio de outras experiências de liderança aprendeu e teve como formação de vida e carreira a gestão por controle. Tá. Que hora você bate ponto, que hora você sai pra almoçar, que horas isso, que horas aquilo, que Essa é horas a isso. gestão por controle, que tá ali o Gestão por chefe o tempo controle. todo em Então, essa cima. pessoa, ela veio muito assim. Tá. E aí, você começa a vir para um mundo onde o meu próprio digníssimo sócio marido, que tem 33 anos, o que que ele fala? 35? Você já Gente, mais jovem que eu. renovou ele, hein? 35, 35. Ele fala isso pro nosso time e a gente acredita nisso. Você pode estar trabalhando na praia, na neve, onde quer que você esteja. Você está entregando o resultado? Mas não são todos os líderes e todas as empresas que pensam dessa maneira. E nem todos os funcionários, né? As E equipes que nem conseguem viver com exatamente, isso. exatamente. Então, assim, existem vários pontos aí de reflexão. E aí, qual que é a base disso? Você tem a cultura da empresa, você tem a cultura do time, você tem os seus valores, os valores da companhia. Então, assim, nós estamos remotamente desde antes da pandemia. Uhum. Eu amo trabalhar em café já tem anos. Pra mim é ok. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que gostam de ir no escritório, ter a sua caneca, Bater o seu ponto. bater o seu ponto. A gente não tá aqui dizendo, é certo ou errado. A gente tá dizendo aqui que as coisas estão mudando, e etc e tal. Porém, o que que eu vejo, Sam? O líder, ele precisa conhecer cada vez mais, primeiro, dele. Porque se você não Interessante. conhece sobre você, como é que você vai conseguir ser a pessoa que vai mediar e olhar para o outro?
Eu costumo dizer nos treinamentos dos 3 As: Quais são os 3 As? autoconsciência, Tá. autoconhecimento e autocontrole. Importante, hein? Gostei. Aí as pessoas dizem assim: "Não, porque a minha equipe". Então, mas e você no meio de toda essa mudança? Porque se você não nos mudarmos já é um processo gigante. Mas Uhum. se você não se conhece, não usa ferramentas, se você não busca artifícios para mudar, como é que você também vai poder ser o mediador, o facilitador para incentivar isso na outra pessoa? Eu acredito que mesmo com muita inovação, tecnologia e AI crescendo, e um monte de aplicativos, robô e um monte de coisa facilitando a nossa vida, pessoas se conectam com pessoas. Uhum. E Faz total aí, sentido. a gente sai de gestão por controle, gestão por contexto, por uma gestão de conexão. Hum. Me veio Quer um dizer, não é exemplo, nem só o gerir pessoas, é se conectar, é isso? se conectar. Sam, olha o exemplo. Hum, Eu sou muito visual. Se cai a internet, tá. não tem Wi-Fi, não tem Wi-Fi, meu Deus, e Hoje em dia é agora? engraçado Como é que isso, eu né? faço? A pessoa fica, né, abstinência. É. Mas pega esse exemplo, quando o líder está desconectado com a cultura da empresa, desconectado com a estratégia, desconectado com o cliente externo, desconectado com o cliente interno, desconectado com o time. Quando você está desconectado de alguém, como é que você vai ter essas pessoas com você? Olha, eu vou bater palma, adorei essa metáfora, achei genial. Mas não é? Explica para a nova geração o que é estar desconectado com a cultura da empresa, com tudo. É igual estar sem internet. Faz É sentido, faz isso, total sentido. é isso. Então, Adorei. se outro dia eu fui dar um treinamento, 150 pessoas com 20 anos de idade, para falar de administração do tempo, programas de jovem aprendiz. Eu precisava o quê? Trazer exemplos para essa realidade. Agora, Interessante. como você fala de gerenciamento de tempo para alguém, eu já fui estagiária. Aí as pessoas falam: "Nossa, porque esse pessoal hoje quer entrar estagiário sexta-feira quer ser efetivada". Eu também entrava estagiária, eu não queria ficar 5 anos estagiária. O que que eu tenho que fazer para eu ser efetivada, para eu ser promovida? E quando eu não era, eu já logo pedia demissão e procurava outro lugar. Uhum. Aí a gente entra onde? Autoconsciência, autocontrole, autoconhecimento. Por quê? Porque se eu sei que o que me motiva são desafios, se eu me conheço, e eu tô Interessante. numa empresa que eu não admiro, eu não me conecto, eu olho para as pessoas, eu não tenho inspiração, eu olho para o lugar, eu tô só pelo dinheiro, isso tem um prazo de validade, Sam. Tá. Eu lido com gente há muitos anos, e assim, eu já conheci histórias de pessoas que tinham cargos incríveis e se desligaram da empresa. Porque o dinheiro pelo dinheiro, bom, Tem em vários lugares, né? e aí é que tá o ponto. Com tudo isso, e eu até brinco, né, com o Bruno, quando a gente vai pro Vale do Silício, você tá em outros lugares, tá. Se você não tiver conectado com a pessoa, com a história, as pessoas não vão ter confiança. As pessoas não vão trazer, elas não vão estar assim. Tá. Ah, é todo mundo assim? Não, mas a gente tá falando aqui de um papel onde o líder mudou em que sentido? Então, assim, você precisa rever os seus conceitos de liderança, você precisa ver as suas ações, Uhum. você precisa entender qual é o momento da empresa, qual que é a cultura. Bom, se a empresa, né, tô aqui num papelzinho, né? Se a gente tá vivendo um mundo antes estável, previsível, bom, talvez ser chefe e gestor naquela época funcionava, mas eu tô lidando com instabilidade, com inovação, com mudança, com velocidade, com rapidez, com tecnologia, com inovação. Cara, não dá pra eu ser mais a mesma pessoa. Não dá tempo, né? É muito Não é rápido. isso. É isso, Sam. Então, Interessante. meu filho tem 4 anos, ele vai trabalhar em profissões que ainda não existem. E outra, se eu não tiver conectada, somos pai e mãe, quem é pai e mãe tá nos ouvindo sabe. Quando você perde a conexão com o filho, você perde um monte de coisa, você não pega o que tá acontecendo. Uhum. É a mesma coisa com o time. Nas últimas 2 semanas, tivemos no nosso time uma pessoa que teve bebê e a Hum. outra que teve uma questão de saúde. Uhum. Sabe como eu me conectei? Hum. Usando as nossas ferramentas. Whats, vídeo, Slack. Mas qual foi o meu papel? Eu coloquei na minha agenda, eu dediquei na minha agenda, eu preciso falar com essa pessoa. Como você tá? Ah, você foi pro hospital, tá em trabalho de parto, voltou, tal. Aí é um outro ponto, Sam. A gente dedica tempo para aquilo que é importante.
E aí, com tanta coisa, com tanta mudança, com tanto, as pessoas estão deixando de se conectar com o que é importante. Então, coloca a internet, a tecnologia, AI a teu favor, reveja o que você precisa e se conecte com o que é importante. E nisso vai entrar um outro assunto que, assim, um outro tópico, na verdade. Você vai ter que falar não para um monte de coisa legal. As pessoas não querem. De novo, não tô generalizando. Você estuda? Ah, eu não sei de dados, eu não sei de inovação, eu não sei de tecnologia, eu não sei disso. O que você está fazendo? Como que você estuda? Como é que você se aperfeiçoa? Uhum. Porque você pode ter no seu time uma pessoa com 20 anos de idade, ou com 50, que sabe muito mais que você. Então, você consegue reconhecer, puxa, essa é a minha fragilidade, aos 3 As lá de novo. No meu time, eu tenho mapeado, tem líder, Sam, que não sabe isso. Ele não sabe no time dele quem são os talentos, quem são as pessoas que ele tem que desenvolver. Ah, mas tá remoto. Abre a câmera, conversa. Se você tá presencial, conecta, conversa e traz as pessoas e entende quais são as habilidades. O que tá diferente. Pensamento crítico, gestão crítica, pensamento exponencial, olhar dados. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Aceita pra você não, eu vou usar um termo péssimo, mas é real. Aceita pra não morrer. No sentido assim, você quer continuar Não ficar para trás no relevante. mercado, não ficar para trás no mercado de trabalho, na Exatamente, empresa, não exato. atrapalhar o negócio, né? Eu tenho um case, posso contar? Por favor. Sam, tem um cliente, é uma empresa que existe há 50 anos no Brasil. Tem um Eles ficam em tempo. São Paulo. A dona da empresa, ela entrou telefonista. Hoje ela é a dona da empresa. Caramba. Ela entrou há 40 e tantos anos atrás. E um dos líderes da operação tá com ela há 35 anos lá, trabalhando. Tá. Enfim, eu atendo eles há 5 anos. Tá. Eu lembro como se fosse hoje, o primeiro treinamento que nós fizemos, um workshop para os líderes da empresa. Os filhos dela, ela e o marido, e os primeiros líderes que estão há muito tempo lá. Tá. E eu lembro dessa pessoa, que ele chama Sérgio. E eu lembro dele entrando, ele sempre cuidou da produção da fábrica. Oi, tudo bom? Bom dia, tal. Passado um ano que a gente foi ali, começou aquele processo de educação, de desenvolvimento, de ferramenta, de abrir a mente, de mostrar um outro mundo. Um ano depois, na pandemia, eu lembro onde eu tava. A dona da empresa me liga e fala: Rô, preciso te contar uma novidade do Sérgio. Eu falei: me conta. Ele tá na universidade, ele se matriculou. E ele já não era mais jovem. Ele tem 50 anos. Ai, que beleza. Eu lembro disso com lágrima nos olhos, de alegria. Ele, pra mim, é um dos principais cases. Eu atendo ele até hoje. Ele é outra pessoa. Hoje ele tá viajando. A semana passada ele tava no Paraguai. Deu um treinamento pra 70 pessoas. Eu ainda arranhei no espanhol. Olha só. Ele está se desenvolvendo, ele tá crescendo. O estudo, a educação. Foi confortável? Não. Não foi e não é. Uhum. Então ele teve que aprender e tá tendo que aprender, e no meio disso veio a pandemia, etc. Mas é um cara que falou assim: pô, eu não quero ficar pra trás. Não quero morrer aqui. Eu não quero morrer aqui. Eu não quero morrer fazendo a mesma coisa. E uma diretora também dizendo: olha, vamos lá, nossa empresa acredita, nossa empresa desenvolve, nossa empresa tá crescendo, a gente tá vendo as tendências do mercado. Não é porque somos uma empresa familiar que a gente vai ficar olhando só pro nosso mundo, a gente quer mais, tem oportunidade. E é uma empresa que acredita em gente, que tá conectada, que dá reconhecimento. Mas é uma coisa, é receita de vó, você tem que fazer sua parte. Qual é a sua ação? A gente tá aí há menos de 2 meses pro Natal, um exemplo. Nós estamos, amanhã novembro, 2 meses acaba o ano. Quantas vezes esse ano você tomou um café com alguém do seu time? Almoçou? Se você tá presencialmente, ou online, olho no olho. São isso que a gente está fazendo aqui. Uma conexão real, genuína, verdadeira. A gente quer compartilhar conteúdo, a gente quer inspirar pessoas através do desenvolvimento. Então, a velocidade hoje. Eu vim para cá ouvindo um conteúdo. Por quê? Porque eu sei as minhas competências, habilidades, os skills que eu preciso potencializar e eu sei o que eu preciso desenvolver. Há um ano atrás, por exemplo, eu tinha uma meta no inglês. Eu tinha uma meta quando eu cheguei nos Estados Unidos. O ano passado eu falei, vou fazer uma mudança radical. Pra quem não sabe, Ah. tudo isso aqui acontece nos Estados Unidos. Estamos nos Estados Unidos. Isso. E aprender um novo idioma. Tem gente que tem facilidade. Eu não sou essa pessoa
que ouve, aí estuda e ouve 3 músicas, já é fluente. Tem gente que ouve 3 músicas e é fluente Eu, no eu idioma, queria, né? eu queria ouvir essas Então, eu não sou músicas essa aí. pessoa. Mas o que eu quero dizer com isso é, se você como líder, dentro do ecossistema que você tá, do ambiente a qual você tá, do projeto de carreira, do programa de desenvolvimento e todas essas palavras aí do mundo de RH, onde você quer estar daqui a 1 ano? Tá, E lembrar que a gente não faz nada sozinho. boa. E, Roberta, me fala uma coisa assim, se a gente pudesse selecionar algumas habilidades, competências assim, que são mais poderosas nessa transformação, nessa jornada, o que que você pontuaria assim de cara que vale a pena as pessoas desenvolverem para essa liderança de conexão? O que eu vejo, além dos 3 As, é também essa questão da velocidade da conexão e é você de fato e aí quem quiser entra lá no Google e vai olhar a pesquisa do Fórum Econômico Mundial, traduz, enfim, olhe lá as habilidades, as competências, o que que é tendência, o que que é real. Mas assim, muito provavelmente, se você é um adulto, gestor, seja a primeira gestão ou já gestor há um tempo, alguém ou você mesmo já deve ter noção do que você precisa desenvolver. Quais são os pontos? O que está pendente? O que não está legal? Eu só quero fazer uma conexão antes da gente aprofundar um pouco mais nisso, que é o seguinte, Sam. O líder, ele também, não só o mundo mudou, as pessoas, etc e tal, mas o líder, a agenda do líder também foi colocado assuntos que antes ele não precisava cuidar. Tipo o quê? Ah, saúde mental, sustentabilidade, Que legal. ESG. Então, assim, quando. Meu primeiro emprego foi em 98. Ninguém Bom, falava de palestras de saúde mental. é. Não se falava. Falava que você não Tipo, podia era chegar muito atrasado. aleatório isso Você na ia ter época. advertência, uniforme. Ah, o seu uniforme, não sei o que, né? Vai ter advertência. Não É. respondeu a prova. Mas antes, olhava-se para o resultado, 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 resultado. Então, assim, uma série de coisas também foram acontecendo nesse caminho. Então, você precisa parar e pensar o seguinte: que momento que eu tô da minha vida, que momento que eu tô da minha carreira, a empresa onde eu estou, o que que me demanda e o que que eu preciso fazer daqui pra frente. Não dá pra ficar, nossa, porque eu era assim, porque eu. Então, gente, essa é a realidade. Vai continuar nessa velocidade daqui por diante. E é você desenvolver o quê? Os pontos de conexão. E o que que é o ponto de conexão? A agilidade, o pensamento estratégico. Que problema você resolve? Ah, eu tenho dificuldade de analisar dados, analisar relatórios, eu tenho dificuldade de lidar com ferramentas, com tecnologia. Vai estudar. Uhum. Como eu faço isso? Você tem internet aí. Ou eu sou da época que fazia trabalho, que eu ia pra biblioteca e torcia pra ter o livro lá, senão tinha que esperar o cara devolver. Hoje a gente tem o Google. Você vai lá no Google Você tem e acesso a te dá qualquer um mundo. coisa. Só que você tem que ter foco. Por quê? Porque tudo é muito. Quem faz tudo, quem olha tudo. Então, assim, você, diante dos seus objetivos, o que que você precisa desenvolver? Então, eu atendo pessoas que falam: Nossa, Roberta, eu preciso desenvolver as pessoas, minha relação com as pessoas. Por quê? Porque você vai precisar dedicar tempo na sua agenda para ouvir, para acompanhar. Claro que dá trabalho. Eu amo trabalhar com adulto, mas é fácil? Não. Nós somos complexos. É ou não é? Quando você tá num caminho, você vai e você fala: Não, gente, não é Deus, possível. como que as pessoas não estão entendendo isso? E aí você vai, faz e mostra. Mas por quê? Porque as pessoas estão no seu tempo e tal. E eu acredito também, Sam, que assim, as pessoas precisam também querer fazer a mudança. Sim. As pessoas também precisam. A gente pode dar uma lista aqui, e aí você tem livros e uma série de coisas, e as pessoas também precisam querer. Você quer a mudança? Você quer ser um líder que conecta? Você quer ser um líder que você tá aqui ouvindo escalavelmente, você já tá pensando que você vai falar com tal pessoa, que você vai conectar com outra, que você vai fazer um bench, que você vai falar com o fornecedor, que você vai falar com o diretor da empresa? Ou você tá, ai, quem vai resolver isso pra mim? Uhum. Isso aí é versão passada. Eu ouvi de uma outra pessoa um podcast outro dia que ele falou assim: a pior coisa é um velhinho com tecnologia. Por quê? Por quê? Porque ele traz toda a bagagem, toda a experiência, todo o know-how e ele quer correr atrás do tempo para se atualizar o mais rápido possível e entender o que está acontecendo e não ficar para trás. Então você pega a bagagem de conhecimento, bagagem de mundo, de vida, de projeto e ele pensa assim: meu,
Eu preciso mergulhar nisso aqui. Eu tenho que entender. Eu não posso ficar para trás. Então, isso reforça o quê? Se eu lido com pessoas de gerações diferentes, Tá. eu preciso entender como é que essas pessoas funcionam. Eu preciso conectar. Só que um ponto aí bem importante, né, Sam? O líder, ele faz parte de uma estratégia dentro da companhia. E muitas vezes, independente do segmento. Ah, mas é a área tal e tal, tal, tal. Se você está dentro de uma empresa e você é gestor, você olha para o final. Qual é o final? Resultado. Quem dá o resultado? O cliente. Então, o que a gente precisa como empresa? Que o nosso cliente esteja satisfeito, surpreso. Porque hoje, em vários segmentos, o que você mais tem? Um monte de gente fazendo a mesma coisa. O Uhum. que te difere? Tem líder que eu converso, Sam, a pessoa trabalha na mesma empresa há 20 anos, ele não sabe nem quem é o concorrente. Caramba, como assim? Tem pessoas, gente, desculpa, mas estamos aqui para você ter a sua mente escalável. Tem Escalada. gente escalada. Tem profissionais que estão no mundo corporativo, Sam, que não tem LinkedIn. E que estão inseridos dentro de um contexto que precisa estar. Ah, mas por que eu não tô procurando emprego? Não, não, não. Essa versão é uma mentalidade passada. O LinkedIn te conecta com pessoas, te conecta com o mundo. Que tem a ver com uma liderança de conexão. Pô, é a coisa talvez conexão. mais faça sentido, né? De conexão. Então, assim, hoje a gente tá o quê? É a geração do lucro. E aí é um outro ponto de atenção e cuidado. Não é lucro a qualquer preço. Uhum. Ah, eu vou entregar. E aí depois eu saio só recuperando os corpos, né? É uma geração de lucro, onde eu tenho que usar estratégias, habilidades, competências minhas e das pessoas para que juntos nós possamos chegar lá. Entendi. Então, e aí, onde que entra esse ponto? E aí, claro que eu tenho que falar o lado que eu conheço. Desenvolvimento. Que é a sua especialidade desde sempre, desde que eu te conheço. Tem o quê? Quase 15 anos e isso. sempre foi sua especialidade, é desenvolver pessoas. Né? Desenvolver pessoas. E aí eu vejo que assim, com tudo isso, eu até olhei para cima, né? Porque com tudo isso que tá acontecendo, essa mudança, velocidade, etc., as pessoas às vezes não dão conta de acompanhar e muitas vezes elas sobrevivem ou elas estão no flow, né? Ela entra, faz, vai, resolve um problema e é só BO e é urgência. Você vai ter um momento que você vai precisar parar. Você precisa dar um stop e falar, não, peraí, não dá mais. Hoje, 31 de outubro de 2023, faltando ainda 60 dias para acabar o ano, ou alguns menos, enfim. Não dá mais para eu ter um time médio. Uhum. Não dá mais para eu ser raso. Não dá mais para eu fazer mais ou menos. Não, não. E aí a gente muda. O que eu preciso fazer para potencializar o que eu tenho? O que eu preciso fazer para me desenvolver? Como que eu conecto? Poxa, eu vou ler que assunto, eu vou ver um podcast, eu vou ter um audiobook, Busque os recursos que funcionem para você. Parada não vai conseguir a pessoa. E nem esperando uma luz, né, divina. Porque tem pessoas que eu acho que assim, eu entendo que tem cultura de empresa que não acredita em desenvolvimento humano. Tá. É uma pena. É uma pena. Porque. Quem não acredita em desenvolvimento humano acredita em quê? Enfim, Queria isso saber. é assunto para um outro dia. Outro dia. Dá um outro episódio. Mas você que é líder e acredita em pessoas e tem propósito e tem causa, seu olho brilha, então faça você. Tá. Faça você. Então, assim, busque caminhos para você se desenvolver, para você trazer assuntos para as pessoas. Ah, inteligência artificial é um óculos. Gente, pelo amor de Deus, não é isso. Vai estudar, vai ler. Se você não sabe, busca um especialista. Não, porque tava uma febre no Brasil, e tá ainda. Falou inteligência artificial, é um óculos. Põe o óculos lá, inteligência óculos artificial. Faz o quê, Deus? O óculos de realidade. Entendi. Estão confundindo. Tá. Então, assim, e aí as pessoas precisam entender o momento delas. Qual é a empresa que você tá? Qual é o segmento que você tá? Você tá com as pessoas certas no seu time? Porque se você não entender todos esses passos, é igual o xadrez. Jogo de xadrez. Você precisa entender o que tá a jogada. O que cada peça faz, pra onde quer chegar. Exatamente. Vamos voltar pro xadrez? É isso. Nunca joguei xadrez, então vai jogar. Então vai entender qual que é a demanda, o que seu time precisa agora. Chama as pessoas para conversar, pergunta. Sam, o que a gente mais escuta, e você também deve ouvir, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Então, mas o dia tem 24 horas para todo mundo. Até pros caras mega, hiper alta performance. Mas se eu for um líder conectado e atento, eu também vou saber
juntar as pessoas. Então, olha, eu tenho essa pessoa que eu coloco aqui para fazer isso. Eu tenho essa que coloca para fazer isso. Eu tenho aqui, eu tenho aqui. Então, você vai juntando as pessoas. Por quê? Porque as informações elas cresceram exponencialmente. Ô, Roberto, uma pergunta assim que vem muito quando a gente fala sobre esses temas todos, né? Esse tipo de liderança é só para liderar jovens? Ou só quem é um líder jovem consegue aprender esse tipo de coisa? Ou é algo para todo mundo? Todo mundo para mim é muita gente. Por quê? Porque isso para mim tá para todas as gerações e para todas as idades, desde que a pessoa queira. Tá. Tem pessoas que falam: "Nossa, você viu, pessoa tal tem sorte, pessoa tal tem". Então, mas a sorte, o ambiente preparado. Se você tá se preparando, se você tá conectado, o dia que algo bater na tua porta, você vai falar: "Ah!". É igual o idioma, por exemplo. Uhum. Você trabalha numa multinacional. Você já sabe que é uma multinacional e talvez você não tenha o inglês, mas a empresa te dá o benefício de pagar inglês, mas você não faz porque você não gosta, não tem tempo e etc e tal. Aí aparece uma oportunidade nos Estados Unidos e a empresa fala: "Olha, vai ter um processo interno e tal". Aí você não pode se candidatar. Ai, que judiação, né? A culpa é de quem? A culpa é do gerente, do diretor? Não, a culpa é tua. Porque você não aproveitou o benefício, você não estudou, você não está preparado e qualificado para, você não atende o pré-requisito. Aí sabe o que acontece, Sam? Hum. Aí a pessoa não pode, porque ela não tem o inglês. Aí o que que a empresa faz? Tenta fazer um processo interno, não tem ninguém. Mas ela precisa da vaga, repor a vaga. Ela contrata alguém de fora. E aí tem um monte de gente que começa como? Essa empresa não reconhece, não dá um valor pra ninguém. Cara, como diz, né, meu digníssimo, esteja atento aos sinais. As oportunidades estão aí. O acaso, né? Assim, a sorte favorece a mente preparada. Bonito isso. Tem um autor que eu não me lembro o nome agora, mas assim, estude, se aperfeiçoe, use, entende lá, senta hoje, pega um papel e uma caneta e pensa aí, poxa, eu vou listar aqui. Eu já percebi que eu preciso entender mais de dados, de análises. Quais são os sistemas que a empresa tem? O que que eu posso colocar que melhore o meu dia a dia? Que me conecte, que me aproxime mais com os meus liderados? Como é que eu incluo esses assuntos na minha agenda? Como é que eu me capacito? Você vai ter que colocar. Uhum. Eu, nas últimas 3 semanas, quase um mês, o Bruno tá numa missão lá no Brasil. Um mês. E eu tinha algumas coisas pra fazer. Eu levantei todos os dias 1h20 mais cedo. Poderia pensar, nossa, mas tô aqui sozinha. Ai, olha, né? Não, eu tinha coisa pra fazer, eu levantei 1h20 a mais. 1h20 antes. Não é 10h30, não, não. Acordei 4h40 da manhã todos os dias. Por quê? Porque eu falei, não, eu preciso fazer isso aqui. Eu preciso isso, eu preciso aquilo. Então, você ter um pensamento crítico, Sam, com você mesmo. E entender que, assim, isso é importante. E aí eu quero fazer uma última conclusão em relação a isso, que é: se você é um líder que conecta, se você percebe o que está acontecendo e se prepara, você vai começar a perceber a evolução em você, você vai querer que o outro também melhore, você começa a se destacar na empresa, muito provavelmente, seus projetos começam a ser mais relevantes. E aí vamos trazer para o nosso mundo de RH. Quando você se torna relevante, você tem mais voz. Tá. Quando você entrega resultado. Quando os talentos que estavam esquecidos, adormecidos, abandonados começam a ter relevância, outras áreas vão falar: Nossa, Sam, olha, eu queria aquela. Ah, agora, beleza, vamos lá. Desenvolvi e tal. Vai voar, vai voar, vai voar. Mas o que é isso? É pelos frutos, é pelo resultado. Então, eu vou só entender agora de tecnologia, de planilha, de sistema, de números e tal. Mas e as pessoas? Então, eu vou entender super do processo e vou largar as pessoas. Tá errado? Uhum. Então, eu tenho que trazer as pessoas com os processos, com a inovação, com a mudança, com tudo que está acontecendo no mundo. Qual é o principal ponto? Conexão. Legal. Então, muitas vezes a pessoa fica assim: eu não tenho tempo. Vai lá no seu celular e verifica lá o timer de quanto tempo você ficou nas redes sociais. Se você ficou 2 horas no Insta, por exemplo, ok, só se você estava aprendendo um conteúdo super relevante. Será que em 2 horas que você ficou do teu dia, é difícil isso, principalmente para adulto. Eu tô me distraindo. Então, mas é um ladrão de tempo. Uhum. Porque muitas vezes o que você poderia estar fazendo? Você podia estar estudando alguma coisa, lendo alguma coisa,
e no outro dia aplicando. E é isso também. É você estar conectado para quê? Testei, não deu certo, erro rápido, troco, mudo e fala com pessoas. Esteja conectado. Pensa lá, como é que tá o seu sinal do Wi-Fi? Seu sinal de carreira, você está sendo relevante. Se o teu gestor hoje te chamar para uma mesa de reuniões, lá, todos os líderes da empresa, não estou falando dos liderados, falando do líder, te chamar e você estiver numa mesa com mais 8 pessoas da empresa, você é relevante? Você está conectado com esse sistema, com esse ecossistema, com esse ambiente, com essa cultura? E aí, o último do último mesmo. Eu dou um treinamento que, num determinado tempo, eu falo para as pessoas assim: se o seu líder saísse hoje da empresa, o que ia acontecer? Eu já trabalhei em empresas que no dia que o líder saiu, metade do time chorou e a outra metade pediu demissão. Porque a nossa conexão não era com a empresa, era com o nosso líder. Interessante isso, hein? Muito bom. Sam, existem dados e pesquisas que mostram. As pessoas, elas pedem desligamento das empresas? Pode ter situações que é pela cultura, mas o fator principal, sabe qual é? Liderança. É com quem elas lidam ali no dia a dia. Se eu não tô conectado, se eu não entendo como é que as pessoas funcionam, realmente uma das pessoas do time ainda escreveu obrigado pelo carinho e pelo cuidado. Pra ela entendeu assim. Pra mim, eu fiz o que eu tinha que fazer. De maneira genuína. Como é que você tá? Você melhorou, mas isso também tem a ver com as minhas características. Mas quem não é assim, eu tenho que te dizer que assim, você lida com pessoas. Roberta, mas eu tenho um time com 1000 pessoas. Quem são os seus liderados diretos? Se você não vai chegar em todo mundo, quem são as pessoas que te representam? Quem são as pessoas que ecoam a sua voz? Tá. Isso é fundamental, Sam, porque há uma discrepância muito grande, uma inversão de valores, uma falta de inspiração, de verdade. E aí é resultado pelo resultado. Então, assim, se conecte. Nós trouxemos muitos pontos importantes aqui. Então, o que eu gostaria mesmo, assim, escalavelmente. E até ia te perguntar isso, Roberta, como que as pessoas podem pegar tudo isso e começarem a implantar isso nas empresas, na vida, no dia a dia? Eu acredito na educação. Eu acredito que a educação, o desenvolvimento é que vai fazer a pessoa se diferenciar. E aí, como é que você faz isso? Vem cá, né? Se você não consegue fazer isso sozinho, fale com o Meutec. A gente tem várias trilhas, várias experiências e soluções educacionais. Então, escreva pra gente, a gente pode te ajudar a fazer essa curadoria, esse apoio com o nosso time. contato@omeutec.com.br. contato@omeutec.com.br. Eu vou até pedir para colocar na descrição aqui do vídeo Legal. o link, tudo que tiver de contato, Show. telefone, e-mail. E aí o pessoal pode falar diretamente com a equipe e achar alguma solução para poder levar Sim. tudo isso. Muito bom, viu? Adorei o conteúdo. A gente podia passar umas 10 horas aqui falando Sim, disso, porque sim. é muito bom. Você gostou também? Então o que você vai fazer? Você vai deixar um like aqui nesse vídeo, se inscrever se não ainda não é inscrito. E para saber que você assistiu isso aqui até o final, qual que é a palavra-chave? O que você diria, Roberto? Eu diria conexão. O que você acha? Conexão real. Comenta aqui, ó, conexão real. Deixa nos comentários aqui que isso. nós vamos saber que Que você você. assistiu até o final, tá É bom? isso. Fechou. Muito bom. Sam, muito obrigado. Eu que Valeu, agradeço. pessoal. Muito bom. Tchau, valeu, Tchau, tchau. gente.